A paz do Senhor Jesus. Vamos estar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 1, que diz: Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Nesse capítulo 5, Paulo ele vai avançar falando sobre a liberdade do Evangelho. Ele vai exortar a conservar a liberdade cristã. Paulo já exorta, dizendo que nós devemos permanecer firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não devemos nos submeter novamente a um jugo da escravidão. Hoje nós observamos que muitos estão se deixando levar pelo Evangelho, por uma facilidade, Evangelho de facilidade, e tem se submetido ao jugo da escravidão, tem se submetido ao jugo da servidão. Mas Cristo ele morreu para nos libertar do pecado e de uma longa lista de leis e regulamentos. Cristo veio para nos libertar e não para nos deixar livre para fazer o que quisermos, pois isso nos levaria de volta à escravidão dos nossos desejos egoístas e iníquos. Ao contrário, graças a Cristo, agora somos livres para fazer o que antes era impossível: viver generosamente. Aqueles que apelam para a liberdade, para viver a seu modo ou praticar seus próprios desejos, estão retornando ao pecado. Mas também é errado colocar o peso da obediência da lei mosaica sobre os cristãos. Devemos nos opor àqueles que desejam nos escravizar com regras, métodos ou condições especiais para alcançarmos a salvação ou crescimento em Cristo. Então, nós observamos que muitos têm tentado alcançar a salvação através da obediência a alguma regra, à lei, ou através da graça divina. São duas coisas completamente diferentes. Quando ele diz no versículo 2, ouçam bem o que eu, Paulo, digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mas uma vez declaro a todo homem que deixe circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separam de Cristo, caíram da graça. Então, essa expressão, Cristo de nada vos aproveita, significa que a provisão de Cristo para a nossa salvação não nos ajudará se estivermos tentando alcançar a salvação por nossa própria conta. Nesse caso aqui, nós vamos ver que eles estavam ainda naquele debate de circuncidar, da circuncidação. Eles deveriam ser circuncidados para ser aceito, e cumprir todo o rito da lei. Essa era o que estava em pauta, era que estava sendo colocado por outros ensinos que não condiz com a palavra de Deus. Então, obedecer à lei não faz com que a salvação seja mais fácil. Tudo o que podemos fazer é aceitar sua bondosa dádiva pela fé. Nossas obras religiosas nunca deverão ser usadas para alcançar o favor ou o amor, ou o amor de Deus. O que muitos hoje acreditam que cumprindo alguma regra, vai conseguir alcançar a salvação. E nós vamos ver que a circuncisão, ela simbolizava possuir um passado correto, e praticar tudo o que era exigido pela religião. Nenhuma quantidade de trabalho, disciplina ou comportamento moral pode nos salvar. Se para obter o favor de Deus uma pessoa confiasse apenas na circuncisão,
ela teria, além disso, que obedecer totalmente todas as demais leis divinas. Tentar alcançar a salvação somente obedecendo a todas as leis de Deus irá certamente nos afastar dele. Muitos estavam marcados ali, pela circuncisão. Eles achavam que eles eram, por possuir um passado correto, praticar tudo o que exigia pela religião, e já era suficiente. E é o que nós observamos hoje. Muitos estão cumprindo o rito de um religioso, achando que já não precisa mais nem, de Cristo Jesus, não precisa mais fazer mais nada a não ser cumprir aquele rito. Então a religiosidade desses homens, que estavam pregando isso, ensinando, e muitos estavam ouvindo, que é como se fosse aquela, mensagem: Deus só quer o coração, só olha o coração. Não é isso. Deus quer todo o corpo, todos, espírito, alma e corpo tem que ser conservado para o grande dia do Senhor, como se fosse uma mensagem pregada, que é conveniente àqueles que querem permanecer vivendo no pecado, vivendo da sua maneira, achando que já cumpre algumas regras e já é suficiente. Sabemos que somente a fé em Cristo Jesus, que salva. Nós cremos no Senhor Jesus para sermos salvos. Quem crê no Senhor Jesus faz a vontade e obedece a sua palavra, obedece o que ele realmente está ordenando dentro da sua palavra, do ensino, que é o qual nós temos estudado, ao qual nós temos contato, que está na palavra de Deus. Versículo 5 diz: pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas o amor aos outros e a Deus, é a resposta daqueles a quem Deus perdoou. Seu perdão é completo. E Jesus disse que aqueles que muito é perdoado, também ama muito. Lucas capítulo 7, versículo 47. Então, como a fé se expressa pelo amor, você pode verificar seu amor aos outros, considerando como uma forma de avaliar a sua fé. No versículo 7 ele diz: vocês corriam bem. Quem impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Paulo ele está dizendo aqui que um pouquinho de fermento ele é capaz de levar uma grande quantidade de farinha. Então basta apenas uma única pessoa errada para infectar todas as outras. Basta uma única pessoa ensinando e falando de coisas que não estão realmente de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, para poder fermentar, para criar realmente ali uma desordem, uma confusão, E é isso que acontece em Gálatas, é isso que acontece também nos dias de hoje, acontece, a cada momento. Um pouquinho de fermento que se coloca ali vai levedar toda a massa, e muitos têm se deixado levar pelas más conversações, pelos falsos ensinos, pelos enganos que estão por aí. Então nós devemos a cada dia entender que nós precisamos estar vigiando em todo tempo, vigiando e orando em todo tempo, para que não venhamos deixar cair. E o estudo da palavra, vai fazer com que a gente esteja conectado com o Senhor e não venha cair realmente, na mentira do inimigo. O 10 diz: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, e aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Versículo 12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Então a perseguição mostrou que Paulo estava pregando a verdadeira mensagem das boas novas. Se estivesse ensinando o mesmo que os falsos mestres, ninguém ficaria ofendido.
mas porque ensinavam a verdade, foi perseguido tanto pelos judeus como pelos judaizantes. Será que você foi rejeitado por alguém que lhe é querido ou por algum amigo por ter assumido uma posição favorável a Cristo? Jesus disse que não nos surpreendemos se o mundo nos odiar. É porque ele também foi odiado pelo mundo. João capítulo 15, versículos 18 e 19. Assim, como Paulo continuou a proclamar fielmente a mensagem de Cristo, você deve continuar a praticar o ministério recebido de Deus, apesar dos obstáculos que outros possam colocar em seu caminho. Devemos continuar e permanecer realmente, pregando a palavra. Se isso tem incomodado, e vai incomodar, como nós vamos ver aqui, como Paulo, tanto os judeus como os não-judeus, eles perseguiam a Paulo pela palavra, pelo que ele pregava, muitos odiavam ele, e Jesus deixou esse exemplo, que ele foi odiado, por ele pregar, por ele ensinar realmente, ensinar, a verdadeira palavra. Então não se surpreenda se alguém tem te perseguido, se alguém tem rejeitado, a palavra do Senhor, ou até mesmo onde você está, tantos lugares que as pessoas hoje não têm nem oportunidade para ministrar mais a palavra, porque muitos diz que não é realmente o que eles querem ouvir. Então nós devemos estar ligados, e pregando a palavra e falando, e não se submetendo aí, aos fermentos dos fariseus, ao fermento que leveda toda a massa. Então não se deixe levar. Se você se encontra num lugar onde a iniquidade, onde está sendo pregada a mentira, o engano, onde não, se tem mais tempo para ouvir a palavra, nem se prega a palavra. Então que você procure um lugar onde realmente você vai ouvir a palavra de Deus, onde você vai ser ensinado, onde você vai ser exortado, onde você vai estar recebendo conselhos, para poder permanecer, para avançar até a vinda de Cristo. Então, se tá nessa situação, procure, um lugar onde você vai poder ouvir a palavra do Senhor. Versículo 14 diz: pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruir mutualmente. Então, ele fala aqui quando nós não somos motivados pelo amor, tornamos-nos críticos de nossos semelhantes. Paramos de procurar o que há de bom e vemos somente as suas falhas. Logo, a unidade dos crentes é quebrada. Quando a pessoa para, já não é motivado mais pelo amor de Deus, vai se tornando pessoas críticas, pessoas que não mais têm o Espírito de Deus na sua vida. Já não anda mais conforme a palavra, e passa realmente a olhar somente as coisas ruins das pessoas, as falhas, e à medida que isso vai avançando, como Paulo era perseguido e muitos estavam olhando ali, caçando, procurando, apontando, muitas coisas, isso já começa a impactar na unidade dos crentes, quebrar dessa unidade, porque ela já não está mais no amor de amar ao próximo, de cumprir, esse mandamento tanto que eles tanto queriam colocar naquela época, que era os mandamentos, que fossem cumpridos toda a lei, mas não estava amando o próximo quando estava perseguindo Paulo, quando estava falando do seu irmão. A pergunta fica: você já criticou alguém pelas costas? Alguma vez enfocou os seus erros em vez das suas virtudes? Lembre-se de que Jesus ordenou que amássemos ao próximo como a nós mesmos. O Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus 22, no versículo 39. Quando sentir que está começando a criticar alguém, faça uma listagem das suas qualidades positivas. Se existe problema a ser resolvido, será melhor enfrentá-los com amor e não com bisbilhotices. Devemos procurar e seguir, toda
os ensinos do Senhor Jesus. E o ensino dele é isso, que devemos cumprir, né, esse mandamento. Ame ao próximo como a si mesmo, pois toda a lei ela se cumpre em um só mandamento. Não adiantava nada de guardar toda a lei e não amar o próximo como a ele mesmo. Não adianta a gente guardar e ter todo o conhecimento da palavra, ter todo o conhecimento, todo o estudo, todos os cursos teológicos, todas as formações possíveis, estar presente em todos os estudos. Mas se eu não amo o meu próximo, como a mim mesmo, eu estou invalidando tudo. Então, dos principais, pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame o próximo como a você mesmo. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que você entenda isso, mais que você seja experiente, como tinha gente aqui que era circuncidada, e isso demonstrava, que era uma pessoa que andava ali na lei do Senhor. Mas entenda uma coisa: mesmo que a gente tenha todo o conhecimento, tenha todo o estudo, se não tiver amor, de nada seria, nada vai adiantar, será em vão a nossa caminhada. Então, que nós possamos cumprir o que está na palavra, amar ao próximo como a si mesmo. Que Deus te abençoe nesse dia, fique com essa palavra.